Olá pessoal, professora Ana Carla, continuando aqui a nossa aula sobre os instrumentos específicos da política urbana no Estatuto das Cidades, vamos tratar agora do direito de superfície. Esse direito está estabelecido lá nos artigos 21 a 24 do Estatuto das Cidades e no artigo 1225, inciso 2 do Código Civil. A sua origem vem do direito romano. Na época de Roma, os guerreiros obtinham as terras conquistadas e a sua exploração podia ser transferida para quem quer que fosse. Uma vez que você estava ali no exército dos legionários, venceu a guerra, você tinha direito àquela exploração daquela região. O seu fracionamento, né? A gente tem de pensar que, de um lado, a propriedade do solo, ela pode ser vista de uma forma propriamente dita, íncita, em si mesmo. Outra coisa é as atividades ou as utilizações, inclusive as edificações que você pode fazer sobre ele. Então, a ideia do direito de superfície, ela pressupõe a ideia de fracionamento, né? Separar o que é propriedade do solo daquilo que são as atividades de utilização, exploração e edificação sobre esse solo. O direito de superfície, ele é semelhante a uma concessão de direito real de uso ou uma efiteuse, tá? Você permite que a pessoa utilize, explore economicamente e obtenha frutos de um bem que originariamente não é dela, mas ela vai ter direito à exploração dos frutos que esse bem imóvel pode transferir. O direito real, né, quando eu falo que ela é semelhante à concessão de um direito real, o direito real é uma relação jurídica, é uma relação reconhecida pelo direito, em virtude da qual uma pessoa que é a titular daquele bem, de modo exclusivo, então eu sou a dona do bem, posso explorar e utilizar em detrimento dos outros, né? Então, outras pessoas não podem vir concorrer por aquela exploração do bem que eu tenho. Quando você é dono do bem, você está titulando todos os direitos que existem sobre aquele bem. Você pode usar, você pode alugar, você pode emprestar, você pode arrendar. Você tem várias coisas que você pode fazer com aquele bem porque você é o dono. Mas às vezes você não é exatamente o dono, mas você está sobre o bem que é de terceiro, explorando um dos elementos que é íncito à própria noção de propriedade. Por isso que se fala em direito real, tá? Porque tem a ver com um dos atributos, uma das qualidades da propriedade que você pode explorar, embora você não seja o proprietário. Esse direito de superfície, ele se dá pela transferência que o proprietário de um bem imóvel urbano faz a outra pessoa para utilizar o solo, subsolo, espaço aéreo do seu terreno. Isso se dá mediante escritura pública. Essa escritura pública é registrada no cartório de registro de imóveis. Isso pode ser feito de forma gratuita, você pode ceder esse direito de superfície de forma gratuita, ou você pode fazer de forma onerosa, né? Ou seja, com retribuição em dinheiro, sem que haja a transferência do bem. Embora haja um pagamento para esse uso do direito de superfície, não há a transferência do bem. Esse contrato também, que é registrado por escritura pública no cartório de registro de imóveis, ele pode ser por prazo determinado, uma quantidade X de tempo, tá? Ou indeterminado, você não diz qual que é o prazo, o que ele não pode ser perpétuo. O indeterminado não é perpétuo, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam lembrar. É por prazo determinado ou por prazo indeterminado, mas nunca perpétuo. O superficiário, que é o nome daquele que adquiriu esse direito real de uso do bem, né? Ele pode transmitir a terceiros, a outras pessoas, e também pode ser transmitido por sucessão, por herança. Esse direito real que o superficiário adquire, tá?
é uma solução para aqueles que, pelas normas da cidade, estão obrigados a utilizar, construir, explorar, dar finalidade social a uma determinada área, mas ele não possui dinheiro, mas ele também não quer vender o bem. Então, o que é que ele faz? Ele faz um contrato de direito de superfície. De repente, ele fica recebendo ali anualmente ou mensalmente um valor X, porque ele tem a propriedade daquele bem, e o superficiário vai lá, constrói o prédio, explora, faz lá qualquer prédio e coloca ali uma atividade econômica, entende? É aí que a gente vê a destinação adequada para o uso social. Tem de ter a destinação que a legislação municipal dá para aquela região. Quais são as causas de extinção do direito de superfície? Primeiro, advento do termo. Termo em direito quer dizer prazo. A data chegou. A data daquela escritura lá falava que a pessoa ia ter um direito de exploração de superfície por 20 anos. Chegaram os 20 anos, acabou o direito de superfície. Ou em caso também de descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Porque na hora que o superficiário recebe esse direito, ele vai ter o dever de construir, vai ter de atender determinadas exigências que o dono fez, ele não pode causar nenhum tipo de agressão ambiental ou legal na exploração daquele bem. Então, se o superficiário deixa de cumprir alguma das cláusulas contratuais ou algum dever que é imposto a ele por lei, esse contrato de superfície pode ser extinto. A extinção, do mesmo jeito que o contrato é por escritura pública no cartório de registro de imóveis, a sua extinção tem de ser averbada no próprio cartório de registro de imóveis, para dar ciência a terceiros de que aquele direito de superfície acabou, ou seja, todas as características, propriedades inerentes a um status social de proprietário voltaram para o dono original, tá? Na sua integralidade. Um outro tipo de instrumento específico da política urbana é o direito de preempção, tá no artigo 25 a 27 do Estatuto das Cidades. O que é preempção em direito? É uma palavra que significa preferência. Preempção é igual a preferência. Então, há necessidade de lei prévia e específica para tratar desse tema, lei prévia e específica municipal, que atenda às diretrizes do plano diretor das cidades, que também foi estabelecido por uma lei prévia, que defina as áreas sobre as quais incidirá esse direito de preferência. O prazo de vigência dessa prerrogativa não pode ser superior a 5 anos, tá? Esse direito pode ser renovado a partir de 1 ano, do prazo inicialmente determinado, isso está lá nos artigos 25, parágrafo 1º do Estatuto das Cidades. O proprietário ele deve notificar o município apresentando uma proposta de compra assinada por terceiro. Às vezes, eu esqueci só de dizer preferência de quem, né? Preferência da municipalidade em relação à aquisição daquela área. Tem de ser por lei própria, tá? E tem de ser de acordo com o plano diretor da cidade. Não pode ser simplesmente o prefeito amanhecer um dia, eu tenho preferência sobre esse bairro. Não é bem assim que funciona. Tem de ter lei aprovada e essa lei aprovada tem de estar de acordo com o plano diretor da cidade. Então, o proprietário, de repente, ele encontrou ali uma proposta melhor de um terceiro quer pagar mais do que o que o município acha que deve pagar. Nesse caso, ele deve notificar o município apresentando a proposta de compra e venda assinada pelo terceiro, e o município ainda assim tem 30 dias para exercer o seu direito de compra. Passado esse período, se o município não exerce esse direito de compra, o proprietário pode sim alienar, ou seja, vender para um terceiro. O proprietário é sempre obrigado a apresentar ao município, depois de feito esse negócio, a cópia do instrumento público de venda do imóvel. Senão, uma forma de você burlar essa preempção municipal era simplesmente fazer um contrato fraudado de proposta de compra que de fato não era compra, né? Para não vender ao município. Um outro instrumento específico de política urbana, que está lá no Estatuto das Cidades,
é o instrumento da outorga onerosa do direito de construir. Esse é extremamente importante, principalmente em cidades em que há uma pressão por locais para construção, como São Paulo ou grandes cidades que a gente tem pelo Brasil e aqui no interior de São Paulo também. Então, a outorga onerosa do direito de construir é uma saída importante para a área da construção civil, tá? Ela tem suas raízes ali na ideia jurídica de solo criado, né? E essa ideia de solo criado nasceu da ideia de que era possível criar área horizontal mediante edificação sobre ou sob o solo natural. Você tem ali um coeficiente único de aproveitamento, que é sempre igual a 1, né? Se você usou o seu imóvel na sua completa área, você tem um coeficiente de aproveitamento igual a 1, que é o coeficiente de aproveitamento máximo, você usou toda a área. Mas você pode criar solo, seja usando o subsolo, seja usando andares superiores, né? Pisos superiores. Então, a outorga onerosa do direito de construir, ela nasce, essa ideia, na Europa durante os anos 70, quando se passou a discutir a separação do direito de propriedade do direito de construir, né? Separar o que é a propriedade do bem daqueles atributos que são próprios daquele que é proprietário. Um deles é o direito de construir. Na França, esse direito de construir ele é inerente à propriedade. E aí, em 1975, por lá, se aprovou o coeficiente 1 para todo o país e 1,5 para Paris. O que é que queria dizer isso? Que você podia construir, né, áreas, prédios dentro desse seu terreno que ocupasse mais do que o coeficiente 1, mais do que a área total, criando solo. É a ideia do solo criado. Esses valores foram aumentados já no século XX para 2, em cidades com até 50 mil habitantes, e para 3 na cidade de Paris, a partir de 1800, a partir do século XIX. Em Paris passou a ser 3. Século XX. Século XIX não, século XX. Passou a ser 3. Na Itália, em 1977, uma lei também dissociou o direito de construir do direito de propriedade. Então, França, Itália começaram essa teoria. E essa teoria se espalhou aí e veio para o Brasil também. Qual que é a ideia do objetivo do solo criado? Que teoria? A teoria do solo criado. Qual que é a ideia dessa teoria do solo criado? Financiar primeiro o direito de preempção. Se a municipalidade tem, né, preempção de adquirir bens em determinadas áreas para ou expansão de arruamento, ou de transporte público, ou por questões sanitárias, ou por questões de urbanísticas, de embelezamento da cidade, ela precisava buscar dinheiro para isso. Uma das formas de buscar dinheiro para isso era através da ideia da venda do solo criado, né? Gerando recursos para financiar programas habitacionais, para ordenar o adensamento populacional das cidades, e cada vez isso tem demandado mais dinheiro, energia e soluções dos gestores, e cada vez mais, né, a ONU aponta em estudos que a humanidade ela está cada vez mais se urbanizando. Então, se a gente já foi testemunha na história de vários processos de urbanização, esses processos continuam e continuam de uma forma muito mais intensa e com a população mundial muito maior. Então, a ideia do solo criado, a gente fala que quando o coeficiente de aproveitamento é 1, o proprietário pode construir uma área equivalente à área do terreno. A partir desse 1, né, qualquer edificação acima ou abaixo da superfície vai caracterizar como solo criado, pertencente ao município. E a partir daí você precisa pagar ao município pelo uso desse solo criado, tá? Esse solo criado, ele poderá ser ou não onerado conforme o interesse público. O interesse público pode permitir ou não a sua utilização gratuita ou mediante pagamento. E se o proprietário desejar construir além daquilo que é o coeficiente 1, né, tendo um aproveitamento amplo, e há ali uma permissão nas leis municipais para que isso ocorra,
onerosa ou não, com pagamento ou não, aí vai ter de se configurar essa outorga ao direito de construir, outorga para que de fato seja materializado esse solo criado. O beneficiário, ele vai ter de dar uma contrapartida pelo excesso de construção, aquilo que está acima do coeficiente 1. Essa contrapartida, ela pode ser ampla, pode ser dinheiro, entregar certo valor, né? Quando eu falo onerosa, não precisa ser só dinheiro, pode ser entrega de valor, pode ser doação de bens, uma doação de área para alargamento de uma via pública, pode ser a prestação de um serviço, né? Pavimentação de uma rua, cuidar de uma praça, plantar numa praça, pode ser de execução de serviço público, de obra pública, como por exemplo a execução de um viaduto. Tudo isso pode gerar uma contrapartida para o uso desse coeficiente acima de 1. Como regra, a gente considera que é sempre oneroso, mas uma lei específica pode estabelecer condições para essa outorga onerosa, né, do direito de construir, então não fica da cabeça do gestor de plantão. A lei deve estabelecer quais são os critérios para essa outorga onerosa, a lei municipal, e quais são os casos passíveis de isenção do seu pagamento. Assim está descrito no artigo 30, essa permissão está descrita no artigo 30 do Estatuto das Cidades. Eu continuo no próximo vídeo, concluindo essa outorga onerosa e passando para o próximo instrumento da política urbana. Até lá!